Está no ar o Memória BC, um programa de entrevistas com pessoas da comunidade para resgatar histórias de Balneário Camboriú. Olá, estamos de volta com Memória BC. Esse programa tem por objetivo deixar para gerações futuras um pouco da história dessas pessoas que ajudaram e que ajudam a construir a história de Balneário Camboriú. Esse programa está sendo gravado no dia 31 de maio de 2021. E o nosso convidado de hoje é Vilton Santos, empresário aqui em Balneário Camboriú, já está há mais de 3 décadas na cidade, presidente da CDL, colunista da revista Perfil e poeta também, idealizador do projeto Rimas e Versos da Alma. Essa eu não sabia. Tudo bom, Vilton? Tudo ótimo, um prazer imenso estar aqui para esse bate-papo informal com você. Perfeito. Como é que é a história do Vilton, de onde o Vilton veio para o Balneário Camboriú? Eu sou natural de Itajaí. Né? Com muita honra, sou peixeiro, papaciri. E o destino é curioso, né? Porque eu, com 19 anos, eu fui para Blumenau fazer faculdade, fiz computação e fiquei por lá 4 anos e meio e retornei, né? Larguei o ramo e vim para montar um comércio. E quando voltei a Itajaí, para a casa de minha mãe, fiquei pensando, aonde vou colocar? Em Itajaí? E eu te confesso que eu não conhecia bem Balneário Camboriú, apesar de morar aqui do lado, né? Mas a minha intuição me trouxe para cá. Eu digo, eu não sei, eu acho que o futuro é Balneário Camboriú. Eu estou te falando de 1989, né? Onde a cidade não era nem sombra do que é hoje. Mas, felizmente, eu fiz a escolha certa. Eu sempre digo que eu estou no lugar certo com o produto certo. Lá em Blumenau foi na FURB? Foi na FURB. Isso mesmo. É a referência, né, que a gente tem por aqui também, né? É sempre importante Blumenau, né? Agora, e aí veio para o Balneário, na época, montar uma empresa de filtro aqui era um desafio? Há um grande desafio, né? A começar pelo preço dos aluguéis dos telefones. Só quem é dessa época que sabe e vai acreditar no que eu vou falar agora, né? Porque senão vão ouvir isso de forma incrédula. O aluguel de um telefone naquela época era 4 salários mínimos. Tem noção do que é isso? Hoje seria 4.400. Isso, aluguel. Né? Naquela época nós tínhamos o telefone residencial e comercial. Sim. E não tinha oferta. E de novo, é a lei da oferta e da procura que manda no mundo, né? E aí eu me sujeitei a pagar esses 4 salários porque era a única opção. Né? Então era um mundo realmente muito difícil em termos de comunicação, né? Ainda não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada. E a coisa foi acontecendo de forma empírica. Aliás, só fazendo um parênteses, eu montei meu primeiro negócio aqui em novembro de 89, mas era a venda de colchões magnéticos. O famoso Kenkopato, né? Que você deve ter conhecido também. E depois de alguns meses, eu vi que realmente não era o produto para aquele momento, né? Porque era uma época, e você vai lembrar também, do overnight, open market. O overnight dava 3% ao dia. Então as pessoas passavam correndo ao banco antes que ele fechasse, porque senão perderiam 3% do dinheiro que estavam levando, entendeu? E ninguém comprava nada, né? Não era uma época de consumismo, todo mundo queria aplicar seu dinheiro, inflação galopante. E eu vendendo colchão magnético, né? Algo que é preventivo e não curativo. Então eu vi que realmente aquele era um produto que não ia rodar. E aí eu tive então o primeiro acesso, digamos assim, né, ao Purificador Europa. E já complementando e contando a minha história então, em dezembro de 89 eu cheguei no Shopping de Verão, na Barra Sul, né, a feira que era montada, né, todo verão lá, era famosa na época, né, onde é o teleférico hoje. E quando entrei procurando um produto então para representar, foi muito curioso, Elias, porque logo no 4º ou 5º stand já tinha, né, um standzinho da Europa. E a sensação que eu tive aquele dia, há mais de 31 anos atrás, eu lembro até hoje. Quando eu vi aquele produto que o rapaz me explicou rapidamente como funcionava, eu não conhecia, eu tive uma das maiores certezas de minha vida. É com isso que eu vou trabalhar até o meu último dia. Eu senti um frio na barriga, tipo borboletas do estômago, tipo um adolescente quando conhece uma garota bonita. Coração palpitou, verdade. E eu tive a convicção. O que eu pensei naquele momento? Bem, a população só vai aumentar. Os mananciais vão estar cada vez mais poluídos. Então, um purificador de água, um filtro de água, um dia vai tornar-se tão importante numa residência quanto um fogão ou uma geladeira, tão imprescindível quanto. E foi muito prazeroso ver, depois de décadas, né, isso realmente se transformando numa grande realidade. Perfeito. Né? Vamos resgatar um pouquinho. Quando ele falou que nós tínhamos o telefone residencial e o comercial, era o 33
67 o comercial e 3366 o residencial. Só uma correção, era um 3 só, viu? Era um 3, não tinha o 3, né? Mas era Brasil Telecom naquela época? Não, era Telesc. Tinha o posto da Telesc na Vida Brasil, a gente já falava gerente, ainda era tudo presencial, né? Era gerente, e os telefones caríssimos, né, para comprar. A Elisete era gerente, depois veio a Ângela. Exatamente. Ali, o telefone era uma coisa caríssima. Depois ele começou a abrir o mercado, daí veio... começaram a comercializar os telefones num valor mais em conta, mas ainda era caríssimo, né? Depois que privatizou que a coisa andou, né? Eu paguei no meu telefone, eu tive que comprá-lo depois, $5.000, eu lembro bem. Olha, foi suado. $5.000 hoje dá 25 mil, mais de 25 mil. Numa linha de telefone. Mas olha só. Olha só, né? Hoje existem outras dificuldades, mas não essas, né? Hoje o pessoal nem quer mais telefone fixo. Né? Nem quer mais. Não quer mais orelhão. Só para receber telemarketing também. Exatamente. E aí você falou de uma coisa que Balneário Camboriú sempre teve, né? O comércio, à época, não era tão pujante como é hoje. Aí tínhamos a feira lá na Citur Rodofeira, um tempo atrás, depois ali na Barra Sul. Ali o CRI, o seu Tedesco, aquele empreendimento era do Tedesco. Sim, né? Não, mas chegou até no mesmo tempo, a feira da Santur, tinha a Shopping de Verão, depois veio a feira do Cinerama, então eram épocas de feiras fortes, né? Porque nós não tínhamos ainda os shoppings. Sim, não tinha Então, shopping. nós sempre fazíamos essa exposição nessas feiras de verão, que começavam aí no começo de dezembro e até final de fevereiro, começo de março. Olha só, né? E essas feiras, eu me lembro também muito bem, tinha até o pessoal da sauna que tinha... Cadiz. A Cadiz, né? o Cadiz, gente boa até hoje, tem lá um empreendimento lá em Camboriú, no Tabuleiro, mas ele era muito presente nas feiras, né? Ele sempre marcava assim. A Julifest também tinha feira. A Julifest, cheguei a ser assessor de imprensa em 1989. O Hilário foi o coordenador pelos Rotaries, na época era Lions e Rotaries. Sessão naftalina, né? Esse povo mais jovem está vendo a nossa entrevista aqui, mas o que eles estão falando? É um empreendimento. Outro dia eu conversei aqui com o Emiri Lenzi, que foi ele que começou, idealizou a Julifest, depois ele passou para os clubes de serviço. O Emiri dizia assim, olha, é um evento que deveria voltar. Isso. Eu acho que conhecendo eventos... Eu ia te perguntar agora, como uma pessoa bastante experiente da imprensa, você acha que se voltasse uma Julifest naquele formato, com vários shows, depois que tudo normalizar, né? O que você acha? Teria sucesso? Acho ideal. Teria sucesso, sim. Teria sucesso. Muito, muito sucesso. Grandes shows, hein? Grandes bandas e artistas, cantores nacionais aqui. Naquele ano que eu apresentei, de Patrick Dimon a Manolo Otero, quem mais? Moacir Franco. Olha, tanto... Por isso que o Memória ABC é bom, para a gente lembrar um pouquinho essas histórias assim. Agora, quando você montou o teu estabelecimento, o Eurovip, nesse mesmo local de Terceira Avenida? Nós ficamos 4 anos na Avenida Central, em cima de uma papelaria que foi bastante conhecida, Biba Papelaria. Papelaria Biba. Era no andar de cima, na sobreloja, né? E aí eu já vi que foi já o meu primeiro erro comercial, que eu não tinha experiência comercial alguma, porque sobrelojas em cidades maiores existem, né? E fazem sentido, mas uma cidade ainda, como era Balneário Camboriú, muito pequena, eu recebia pouquíssimas pessoas na loja. Lá eu fiquei 4 anos e depois eu pensei, eu tenho que ir para o térreo, eu preciso ir para o térreo. E eu fui para a Terceira Avenida, onde nós estamos hoje. Então lá nós estamos há 27 anos, naquele ponto, na Terceira Avenida. A Terceira Avenida, à época, então, era uma avenida com pouquíssimo movimento. A gente estava longe do centro, é curioso isso, né? Sim, sim. Né? Para quem não sabe, a nossa loja, a Eurovip, fica entre a rua 2.500 e a 2.400, então a gente está no centro. Hoje, na época, o centro era lá, resumia-se aquela região do calçadão ali, naquela região mais... A Avenida Central era a principal via na baixa temporada do balneário, né? Mas mesmo assim, com um fluxo bem menor de veículos, o meu movimento triplicou por estar no térreo. Imagina, né? E foi curioso porque à época, quando eu fui alugar aquela sala, ali já tinha sido um mercado, tinha sido uma malharia, e eu tinha um funcionário, né? Um técnico e um vendedor, éramos em 3 pessoas. De que eu vou fazer nesse espaço todo? Aquilo era um salão gigante para mim, né? E aí a gente meteu umas divisórias e tal, ficou sobrando um monte de espaço. E curioso que anos depois a gente alugou uma parte de um apartamento no andar superior. Depois, mais alguns anos, a gente comprou todo o apartamento, né, e juntamos. Hoje nós temos então uma loja com sobreloja, um espaço bastante grande,
com área para treinamento, para reuniões, com refeitório, com departamento de telemarketing, com estoque na parte superior, né? Então a gente duplicou o tamanho da nossa loja, né? Numa loja que parecia que ia ser grande demais, né? E acabou ficando pequena. A Terceira Avenida é impressionante. Na Quarta nem se fala, né? A Quarta tinha a Canvel como referência, o Fórum e pouca coisa, Olha, né? exato. E a Terceira também, né? Eu lembro, o Venturim não era nem ali na Terceira, a churrascaria. Era cá perto da Rua 600, com a Terceira, mas na Rua 600. Então, a evolução que teve também a Terceira Avenida, né? Muito grande, muito grande. E eu acredito também isso aí, depois do projeto de reurbanização da Terceira, né? Sim. Eu lembro que o prefeito, à época, que é o secretário hoje do... O Rubens. O Rubens Pernal. Né? Em 2011, eu fiz uma grande reforma em minha loja, e aí eu fiz tipo de uma reinauguração também e convidei o Rubens, eu não conhecia pessoalmente. E ele chegou até um pouquinho antes do horário, quando eu cheguei ele já estava na loja. Aí eu cumprimentei e falei assim, sabe quem é o responsável por toda essa reforma que eu fiz aqui? Ele ficou me olhando e disse, você. Ele começou a sorrir, né? Eu digo, porque reurbanizou a Terceira, ficou bonita. Os meus vizinhos começaram também a reformar. Foi vindo loja nova. Daqui a pouco eu me vi como um patinho feio, né? E eu também me obriguei a reformar a minha loja. Tá vendo essa onda, Elias? Como é importante? Tá vendo o que o centro de eventos vai trazer, por exemplo, para a nossa cidade? Vai formar uma onda também que vai se tornar uma tsunami, entendeu? De evolução. Porque isso vai atrair novos empreendimentos na rede hoteleira, entendeu? E todo tipo de serviço. Porque os congressos e as convenções que vão vir para cá é de um público diferenciado. O público de evento gasta 3 vezes mais que o turista de temporada. Né? Então, realmente, Florianópolis, por exemplo, arrecada muito mais com o turismo de temporada do que, de evento do que de temporada. Então, esse é o caminho também que a gente está indo. Então, essa é uma cidade do futuro. Com certeza. De novo, quando eu falei que eu estou no lugar certo, com o produto certo, cada vez mais certo é o lugar. E era uma época, inclusive, que a água, na época da Casan, né, não era uma água muito boa, não. Eu, por exemplo, já venho do interior, que o pai tinha ligação direta da bica lá onde pegava mesmo, nascia da nascente, para chegar. Cheguei aqui, Blumenau também, a água era muito pura, uma parte, né, que é captada no Ribeirão Garcia, mas cheguei aqui e eu disse, meu Deus, essa água é ruim. E pior que o Rubens Schroeder, que era conterrâneo meu de Lontras, né? Aí o Rubens, que era o gerente, eu dizia, Rubens, essa água é ruim. De vez em quando dava até choque, né? Quando a maré... Quando o rio baixava e a maré subia, não tinha aquela barreira de contenção, dava choque em casa. E aí você acertou, trouxe um purificador de água. E na época o conceito de purificador, ele praticamente não existia, se falava só em filtro. Então até o conceito era diferente, né? Era novo. E o produto também, a Europa, era uma marca pouquíssimo conhecida aqui. Ela estava começando em São Paulo, eu comecei a empresa bem no início. Quem fazia propaganda à época era o Bolinha. Sim. No programa do Bolinha, ele falava, purificadores, Europa, passava a mão naquela careca. Era muito engraçado. Bolinha da Bandeirantes. Da Bandeirantes. Isso. Mas eu não conhecia o produto, eu fui conhecer no dia da feira mesmo, né? E aí realmente rolou toda essa empatia e acho que para as coisas darem certo na vida da gente, a gente tem que sentir paixão pelo que faz. Você é apaixonado pelo que você faz, isso é muito nítido, eu vejo isso nos seus olhos, isso é muito claro. Porque os apaixonados se identificam, né? E eu sempre tive uma paixão muito grande pelo meu negócio. Um dia eu brinquei em São Paulo, na fábrica, que a fábrica é lá, né? Eu falei, gente, se existisse um paixonômetro, um produto, né, que medisse o grau de paixão, que se fosse de 1 a 10, a minha paixão pela Europa seria 11. Olha. E realmente, muita coisa me inspira, né? Campanhas de vendas, campeonatos, enfim. Mas o que realmente me move é a minha paixão, são os meus sonhos. Pois é, e aqui na nossa mesa aqui os troféus, né, que vocês conseguiram, conquistaram, né? Tem um aí que eu vi que é pesado para mais de metro, né? Eu trouxe alguns troféus aqui. Em 2012, a empresa começou com uma campanha de premiar os maiores distribuidores do Brasil, né? E esses 2 aqui são troféus de melhor distribuidor do país. Entre 150 distribuidores de todo o país, nós por 2 vezes tivemos a honra de trazer a premiação para Balneário Camboriú. Né? São campanhas de vendas de 1 ano inteiro, então não são simples, tá? Só eu sei o que passei para conquistá-los, né? Manter a chama acesa da motivação durante 1 ano como equipe de venda é muito difícil. Campanhas de venda de 2, 3 meses são mais tranquilas, mas de 1 ano inteiro não são simples, né? Então nós fizemos por merecer, sim, tá? Esses troféus. Além desses 2 troféus aqui, nós também temos esse também troféu da Europa, que nós ganhamos em 2019, como o maior evento, né,
inspiracional, digamos assim, né, que foi feito de inovação. Tá? É o troféu Impacta. E por que nós ganhamos isso aqui? Como foi o outro também que eu vou mostrar em seguida? Pelo trabalho que nós fizemos na Marejada em 2019. A Marejada é um evento totalmente sustentável, a Marejada de Itajaí, né? Então, em 2019, que foi a última edição, não houve sequer venda de água mineral. Os copos eram ecocopo, pratos de papelão, talheres de madeira e todas as pessoas que foram à festa beberam água do purificador Europa. Olha. Então foi um grande desafio quando o secretário do turismo, né, o Evandro, me chamou lá e me fez essa proposta. A gente quer que você abasteça, né, água para todas as pessoas. De quantas pessoas? Cerca de 250 mil pessoas. Tá, então peraí, deixa eu entender. Você quer que eu atenda 250 mil pessoas com água de purificadores num evento onde não vai ter venda de água mineral, é isso? Ou seja, não tem plano B? Ele disse, Digo, bem, você não poderia ter encontrado o melhor parceiro. Eu não sei como fazer, mas eu vou fazer. E vou fazer bem feito. Né? Eu coloquei, Elias, a história da minha empresa em risco. Porque se a operação não desse certo por algum motivo, naufragava eu e a Marejada junto. Porque é um evento, entenda, que a licitação não tinha como falar para o pessoal que estava vendendo chopp e refrigerante, a Germânia, agora começa a vender água mineral aí porque deu problema. Não tem isso, é impossível. Então não tinha qualquer chance de erro. E aí eu me vejo numa situação onde o maior evento de hidratação já feito nesse país foi no Rio de Janeiro para 6 mil pessoas até então. Olha. E eu tenho um desafio para hidratar 235 mil pessoas, que foi o público da festa. Digo, gente, como que eu vou fazer isso? Quantos espaços de hidratação eu vou precisar? Quantos purificadores em cada espaço? Quantas geladeiras de apoio para a gente colocar uns purificadores portáteis que nós temos no formato de jarra? Quantas pessoas para atender? Né? Essas pessoas vão vir direto servir ou vai ter um balcão? Não sabia nada, tudo era uma grande incógnita em minha mente. E eu sabia do risco que eu estava correndo. Mas aí, sabe, quando o teu propósito é bom, o mundo começa a conspirar a teu favor. E a lei da atração entrou em ação e as coisas foram se resolvendo de forma mágica. E foi um tremendo sucesso. O maior evento de hidratação já feito nesse país, quiçá do mundo. Olha. Porque eu duvido que no mundo já tenha tido um evento onde 235 mil pessoas tenham sido abastecidas, servidas por água purificada, de graça e gelada. E ainda não bastasse isso, tínhamos um serviço móvel de atendimento nas mesas, com as meninas servindo com bandeja, as pessoas sentadas e elas repondo a água. Quanto é? Não, é de graça. É de graça. Água pura, gelada, de graça. Foi fantástico. E por isso nós ganhamos esse troféu e já emendando também esse troféu que é muito significativo, que é um troféu da ADVB, reconhecidamente, né, é uma empresa muito séria e, enfim, nós ganhamos em Florianópolis agora em novembro do ano passado, no quesito sustentabilidade. Sabe quem ganhou esse prêmio com a gente? Porto Belo Shop, Celesc, não tinha colocação, foram 5 premiados. Né? Aí tinha uma tal de Irani. Eu disse, cara, pelo menos tem mais uma empresa pequena, além da minha, né? Fui ver essa Irani, tem 2.000 funcionários, sede nos 4 estados do Brasil, os 3 estados do Sul e mais de São Paulo. Eu digo, essa é a empresa pequena e eu tenho 20 funcionários. Mas aí no meu discurso, sabe o que eu falei, Elias? Não se mede o tamanho de uma empresa pela quantidade de colaboradores ou pelo seu faturamento. Tá? Se mede também pela sua postura, pela sua ousadia, né? Sua capacidade de inovação. E nós merecemos esse prêmio, sim. Tá certo. E é importante, né? Olha, por isso que o Memória ABC é importante, né? Esse episódio, por exemplo, de Itajaí, de atendimento a mais de duas centenas de milhares, né, de pessoas, é uma coisa que a gente não sabia. Que bom que ficamos sabendo através do Memória ABC. E tomara, né, só complementando, que isso gere um movimento também muito interessante para que outras festas de grande porte também não passem a não usar mais o plástico, entendeu? Sim. Que comece a partir também, porque a Marejada fez, sejam totalmente sustentáveis. O planeta agradece. Foram 43 mil garrafas plásticas que deixaram de ser descartadas na natureza graças à nossa ação. Que bom. Que coisa boa, né? Mas vamos falar um pouquinho também, porque eu vejo aqui no currículo do Wilton que ele tem, eu não sabia, por exemplo, poeta. É poeta? É curioso, né? Porque eu sou CEO de uma empresa, eu sou presidente da CDL também, né? Sim. E aí eu trafego em outros mundos também, bastante diferentes desse, né? Eu tenho uma coluna numa revista, Revista Perfil, que é uma revista de circulação nacional, onde eu assino uma coluna que eu batizei de Liderança com Alma,
né, onde é algo que eu pratico, né, onde fala da necessidade do líder acolhedor, né, o líder realmente que olha nos olhos, que abraça, né, literalmente, né, o seu comandado também, que o motiva, né, que o trata com respeito. Então, e além disso, eu sempre fui poeta, desde a minha adolescência. Eu tenho 90 poemas, inclusive vou lançar meu livro esse ano. Opa! Possivelmente em novembro, e possivelmente no Teatro Municipal. Eu quero fazer um grande evento, tá? Você já está convidado. Obrigado, vamos lá sim. Vai ser muito legal. Eu vou selecionar 50 desses poemas que tenho, os mais belos. E eu pretendo seguir um caminho para não ter que vender o livro, né? Eu quero imprimir 1000 livros para fazer distribuição. O meu projeto, que se chama Rimas e Versos da Alma, ele tem como propósito ajudar pessoas, inspirar pessoas e ajudá-las em seus processos de transição pessoal. Seja numa separação, num problema de saúde, numa perda de um trabalho, né? Então é isso que a gente busca e os feedbacks têm sido fantásticos. Nós lançamos dia 28 de fevereiro, no último dia de fevereiro, no último dia de março, nós já estávamos com 1000 seguidores numa página de poesias, de forma orgânica. Olha. Eu fiquei muito satisfeito, sabe? Que bom. E o estilo é livre? Ou... Eu sou muito fã de soneto, né? Eu falo muito de amor, né? O meu tema principal é amor. Né? Mas a métrica é um estilo... Rima. As palavras começam a rimar loucamente na minha mente. Eu tenho dificuldade de escrever em prosa. Às vezes até tento. Eu tenho alguns poemas em prosa, né, sem rimas. Mas daqui a pouco, quando eu vejo as palavras estão rimando na minha mente, bum, já até começa tudo a rimar novamente. Quando você escreve em prosa, parece que falta a melodia da poesia, né? Eu sou viciado em rimas. Que bom, que bom. Então esse livro vai sair, se Deus quiser, agora em novembro. Convido a todos também para seguirem então as nossas páginas, tá? Rimas e Versos da Alma, a gente está no Face, está no Instagram também, tem coisas lindas por lá. Nós inclusive estamos fazendo poemas no formato de videopoemas. Então, além da poesia, tem imagem, música e minha declamação. Então, o último poema que nós publicamos, foi Lugar de Mulher. Foi um tremendo sucesso, ele teve mais de 1000 curtidas e mais de 435 compartilhamentos. Né? Foi uma grata surpresa. Foi em homenagem ao Mês das Mulheres. Né? Agora, então, hoje em dia, na tua avaliação, Vilton, a internet está substituindo o livro impresso? Ou ainda tem aquela... Tem gente que tem uma paixão por livro impresso, eu ainda tenho também. Então, eu acho que isso vai mudando, né, com a vinda das novas gerações, né? A gente ainda gosta da coisa palpável, né? Mais do livro impresso do que do e-book, mas eu acho que é uma tendência, assim como os jornais impressos também estão sumindo, as revistas, né? Eu acho que é uma tendência, sim. Perfeito. Agora vamos falar de CDL, né? Porque você, eu acho que até um reconhecimento por tudo isso que você já representa na história econômica de Balneário Camboriú, e aí você foi eleito para presidir a Câmara de Dirigentes Lojistas de Balneário Camboriú. Estou curioso isso também, Elias, porque em maio de 2019, alguns ex-presidentes, né? Atual presidente na época, Eliane, mais alguns ex-presidentes me convidaram para um café. De café, do nada, assim, vamos tomar um café. Digo, aí tem. E aí foi feito o convite, né, para que eu assumisse. Eu estava na CDL já no 6º ano, mas sempre no Conselho Fiscal, eu nunca nem quis cargo de diretoria em função do meu trabalho, que eu achava que eu ia ter bastante dificuldade de conciliar, né, meu trabalho é muito intenso em minha empresa. E no primeiro momento, eu fiquei surpreso, muito agradecido, mas eu declinei o convite. Né, e depois de alguns meses... Muita coisa também foi acontecendo na minha vida e eles voltaram à carga, né? Não, é você. E eu parei, e eu te confesso que eu ainda tinha dúvida se eu estava preparado para isso, né? Mas eles viam em mim talvez um potencial que talvez nem eu visse naquele momento, né? Para esse tipo de cargo. E eu comecei a consultar algumas pessoas, alguns mentores. A minha contadora, a Nádia, lá do Carlão, minha contadora de 30 anos, enfim, né? Pessoas realmente que me conhecem bem, conhecem minha empresa, conhecem a minha jornada. E eu consultei 10 pessoas. Eu queria realmente... são pessoas que me falariam abertamente se achassem que eu não conseguiria conciliar ou que eu não tinha perfil para isso. E eu ouvi coisas lindas. Eu fiquei muito surpreso com aquilo. Foi unânime. Não, você está preparado sim. Você tem que ser o próximo presidente da CDL. E nesse momento eu parei e entendi isso, acolhi isso como uma missão de vida. Uma missão. Porque para quem não sabe... Presidente CDL é cargo voluntário, né? A gente não ganha nada, ganha de outra forma, não tem remuneração financeira. Meu grande pagamento é quando as pessoas reconhecem meu trabalho, é quando eu vejo que eu construí uma ponte, que eu ajudei pessoas, entendeu? Isso realmente é muito gratificante. Voluntariado é uma coisa mágica, né? Engrandece o ser humano. E te confesso que
essa função de presidente da CDL ressignificou a minha vida. Foi impressionante. Eu estou muito bem ambientado, eu amo o que eu faço com paixão também, como é o negócio da Europa, né? Então, eu encaro até assim, a CDL como... a Europa como a minha paixão e a CDL como a minha missão, né? E esse é o meu segundo ano, já ganhei logo uma pandemia, logo de cara, né? Tomei posse no final de janeiro, em março já vem a pandemia, eu digo, tá, e agora? Como é que a gente faz? Né? A gente, de uma hora para outra, a gente ficou sem a renda das nossas locações, sem também dos lucros dos nossos treinamentos, que a gente dava lá, os cursos, e aí? Perdendo associados num primeiro momento, é óbvio, né, que essa era a tendência, as pessoas estavam enxugando, porque ninguém sabia o que ia acontecer. Então foi um grande aprendizado. E por tudo isso, por estarmos no segundo ano ainda com pandemia, possivelmente, deixar as coisas rolarem, né? Mas em novembro a gente vai ter eleição, talvez eu fique para mais um mandato de 2 anos. Como o Beto Cruz ficou, como a Eliane também ficou, né? Ainda não tenho 100% de certeza, mas em função de tudo que houve, eu acredito que vai ficar mais 2 anos frente à CDL. Perfeito. Olha, a CDL de Balneário Camboriú, que começou como clube de dirigentes lojistas à época, né? Teve pessoas incríveis também que passaram por ali, eu me lembro muito do seu Luiz Aquino. Opa, até hoje. Eu o trouxe para o Conselho Fiscal, digo, seu Luiz, ele não estava, né? Digo, vem para cá. O senhor é um marco aqui, né? Olha todo o trabalho que o senhor fez, né? Então eu quero o senhor pelo menos no Conselho. E ele, mesmo na idade dele, vai lá e dá ideia, é um ser humano incrível. Sim, e aí o Lehmann, quem mais que passou ali? Teve só um episódio ali que que foi escolhido presidente por uma questão religiosa. Ele, o dia que ia assumir, ele mandou recado dizendo que, a pedido da igreja, ele não poderia assumir, que foi o seu Agenor do Móveis Brasília. Ah, é? Foi, isso é uma história que eu conheço. Eu acho que a posse ia ser lá, se não me engano, no Hotel Fischer, naquela época ainda. Aí o seu Agenor, por uma questão religiosa, ele é devoto mesmo, ele disse, não posso assumir porque... Outro ser humano fantástico, né? Meu Deus do céu, eu conheço ele desde que... Nós fomos juntos para cá, na realidade, assim, né? Quando o Móveis Brasília se instalou, a Rádio Camboriú também se instalou. Aí nós viemos junto para cá. É outro ícone aqui também na cidade. Sim, né? aí tantas pessoas que passaram por ali, o seu Adolfo Caro, que ajudou a fundar, tem muita gente... Elias, a CDL começou aqui em Balneário Camboriú em 1977, né? Nós vamos fazer agora 44 anos, no dia 17 de agosto. Aliás, agora 17 de agosto, em homenagem à CDL, é o Dia do Comércio de Balneário Camboriú. Então é um mês onde a gente faz vários eventos, né? A gente já não sabe como é que vai ser, se vai fazer alguma coisa presencial ainda esse ano. Mas se não rolar o presencial, mas para o ano que vem, uns 45 anos da entidade, meu amigo, a gente vai fazer o evento. Pode escrever aí, falta um ano e pouco ainda, mas a gente vai fazer um grande evento. Vai ser meu último ano de CDL e a gente vai fazer algo muito, muito especial. Que maravilha, né? Olha, a conversa está boa, mas assim, passa rápido, né? Flui quando a coisa é franca, é honesta, é aberta, passa ligeirinho, né? Então, Vilton, eu gostaria que o senhor, por favor, deixasse uma mensagem para esse pessoal que está nos acompanhando no futuro. O pessoal que está ouvindo agora, obrigado, né? Agora, o pessoal no futuro que for fazer uma pesquisa, quer saber, poxa, mas quem que passou na CDL? Sabe, as histórias sempre são legais, né? Um cidadão, por exemplo, comprou agora recentemente a Rádio Camboriú, e aí foi procurar alguma referência e achou num estudo da FURB, inclusive, que eu tinha sido o primeiro contratado oficial da Rádio Camboriú em 1980. Aí ele me chamou para conversar com ele. Então, assim, serve para o futuro. Isso que a gente está fazendo aqui, esse projeto que a Câmara de Vereadores tem, com certeza também é para marcar o futuro. Isso é lindo. Assim como também o livro que a CDL lançou, né? Lá no... 2019, né? Memórias do Comércio de Balneário Camboriú. Um trabalho belíssimo de nossa assessoria de imprensa, a Luz Onta, né? E o Adão Pinheiro. Né? Então, realmente, é o resgate da memória de uma cidade que não tem memória. Né? Então, o trabalho de vocês é fantástico. Né? Porque você vai numa cidade mais antiga, né? Você vai lá nos arquivos históricos, vai lá, né? na biblioteca, enfim, você busca informações. Balneário Camboriú é uma cidade muito jovem, né? Imagina, né? Uma cidade que está aí com 56 anos, né? E, aliás, quando eu falo assim que a cidade é bem jovem, eu fico feliz da vida, porque nós nascemos no mesmo ano, eu e a cidade, né? Quando eu ouço essa cidade é tão jovem, eu digo, obrigado. Ambos somos de 64, sabe? Eu e a cidade. Pois é. Mas isso que você está falando, Elias, chama legado. E no meu discurso de posse, no dia 29 de janeiro, na CDL, eu falei sobre isso. Eu projetei todo o público, as 200 pessoas que lá estavam, para o futuro. Eu digo, vamos agora 50 anos para frente. Vamos chegar no ano de 2070. Imagine alguém pesquisando sobre o ano de 2020,
né, buscando lá nos registros da época, enfim, como que vai ser isso aí, né? Quem que era o prefeito da cidade? E o prefeito estava lá, né? Eles vão saber que o prefeito da cidade era uma pessoa chamada Fabrício Oliveira, que o presidente da CDL era Wilton Santos, e vários de vocês que aqui estão vão ser lembrados também, né, como diretores que foram, ou pela passagem que tiveram, né? Mas que legado verdadeiramente nós teremos deixado para as próximas gerações, para nossos filhos e nossos netos? Como nós vamos ser lembrados? O que nós teremos verdadeiramente construído para novas gerações? Então, que sejamos lembrados como um grupo de pessoas honestas, proativas, né, que realmente fizeram o bem. É dessa forma que a gente quer ser lembrado. É dessa forma que eu quero ser lembrado. Como uma pessoa do bem, que fez o bem e deixou um marco, entendeu? Na história. Não só um quadro na parede, mas alguém realmente que fez ações efetivas, né, que seja lembrado dessa forma, como alguém que ajudou outras pessoas. Eu acho que o mundo está muito carente de amor e acolhimento. Né? Por isso que eu tenho essa minha gestão, que eu criei 2 bandeiras para a minha gestão frente à CDL. Inovação e humanização. Só que isso eu criei antes da pandemia, mas que eu estava adivinhando, né? Porque mais do que nunca as empresas tiveram que se inovar, né? Que se reinventar. Mas mais do que nunca se fala tanto em acolhimento, sabe? Em realmente dar a mão, literalmente, sabe? Dar esse afeto, esse carinho. Então as 2 coisas têm que caminhar juntas. Inovação e humanização. Perfeito. Esse foi o Memória ABC com Wilton Santos. Muito obrigado, Wilton, pela presença conosco aqui, né, falando para a nossa comunidade, relembrando um pouco dessa história tão bela, dessa cidade que não é tão antiga, mas muito jovem, mas que tem também muita história para ser contada, com certeza. Esse programa foi gravado no dia 31 de maio de 2021 e servirá, com certeza, como arquivo, como pesquisa para gerações futuras. Até o próximo programa. Você acompanhou o Memória ABC, um programa de entrevistas com pessoas da comunidade para resgatar histórias de Balneário Camboriú. As entrevistas já realizadas estão disponíveis no portal do Legislativo.